Boa tarde, abençoada e abençoado do Senhor. Um profeta de Deus, eu profetizo a vitória, a bênção, as conquistas, a proteção de Deus para você e para sua família. Receba essa profecia de um profeta de Deus. Diga, eu recebo. Minha querida e meu querido, devocional com Deus neste domingo, né? Ontem não consegui fazer a nossa leitura da Bíblia, né? E hoje também foi um domingo de bastante compromissos. E eu vim aqui antes de ir para o culto. Daqui a pouco eu vou para a minha igreja orar por você, pedir a Deus por você, né? Fazer o culto. E antes eu vim aqui para a gente orar um pouquinho, tá bom? Para a gente ler um pouquinho da Bíblia. Nós estamos lendo o capítulo 37, começou a história de José no Egito. Aí no capítulo 38 da Bíblia, a Bíblia faz uma parada na história de José e fala um pouquinho da história de Judá, um dos filhos de Jacó também. Por quê? Porque é importante, e a Bíblia parou a história de José no Egito e deu um trecho da história de Judá. Porque Jesus nasceu dos filhos de Judá, da tribo de Judá. Então, por isso que a Bíblia, tudo que é relativo a Judá é importante, porque a Bíblia inteira, irmãos, ela é cristocêntrica. É Cristo no centro de tudo, de todos os livros. Então, no capítulo 38 do livro de Gênesis, versículo 1, assim diz o Senhor. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suã, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou-lhe E tornou a conceber e deu à luz a outro filho, e chamou-lhe Onã. E continuou ainda e deu à luz a um outro filho, e chamou Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela deu à luz. Então, vamos lá. Judá, um dos filhos de Jacó, ele foi morar um tempo em um outro lugar, não é? E ali ele conheceu a esposa dele, né? A esposa chamava Sua, que era filha de um homem chamado Ira. E com essa esposa, Judá teve 3 filhos: Onã e Selá. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Essa mulher é importante, irmãos. Veja, Judá foi e tomou uma mulher, né, para seu filho casar. O filho mais velho dele casou com uma moça chamada Tamar. Porém, o primeiro de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Veja o que a Bíblia fala. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Isso mesmo, a Bíblia, irmãos, ela não esconde nada. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não esconde nada de nós. O que tem que ser é. E aqui está falando que o filho de Judá, chamado era um rapaz terrível contra Deus. Uma pessoa fora dos caminhos de Deus. Uma pessoa que virou as costas para Deus, não queria saber de Deus. Por isso, Deus o matou, a Bíblia fala. Ah, como, pastor? A Bíblia não fala, irmãos. Ele pode ter tido um ataque cardíaco, ele pode ter tido alguma situação. Eu sei que a Bíblia fala que ele morreu, é isso. Então disse Judá a Onã, o segundo filho dele: olha, toma a mulher do teu irmão e casa com ela, e suscita descendência a teu irmão, porque era esse o costume naquela época, tá bom? Naquela época, que se um irmão tivesse morrido sem ter filhos, o outro irmão casaria com a esposa
e continuaria essa descendência. Mas veja o que aconteceu. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. Ele desobedecia a Deus. Ele não queria dar descendência ao seu irmão. Então, ele tinha relações sexuais com a mulher, com Tamar, e ele, a Bíblia fala, derramava o sêmen na terra. Nós somos todos adultos e sabemos o que isso significa. O que estava errado diante de Deus e diante do costume local. E veja, e o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Ou seja, ele também fazia as coisas desagradando a Deus. Vamos lá, irmão, vamos continuar. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica viúva na casa de teu pai, até que Selá, o terceiro filho de Judá, era novinho ainda, tinha 8, 10 anos. Então ele disse para Tamar: fica na casa de teu pai como viúva até que meu filho seja grande. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia protegia as viúvas. Para que a mulher não ficasse viúva, né, ela ficava desprezada, ela ficava sem ter o pão de cada dia. Então, por isso que ela tinha o direito de casar com outro filho da família. Para que ela não fosse desprezada. Uma mulher viúva naquela época era uma mulher sem condições financeiras nenhuma. Na maioria dos casos, virava uma mulher mendiga na rua. Então ela tinha o direito de se casar com o outro filho, se a família tivesse filho. E tinha, só que ele era novo, Selá. Judá falou para ela: fica na casa do teu pai, e quando o meu filho for adulto, tiver na idade de casar, eu dou ele, você casa com ele. Assim Tamar ficou na casa de seu pai. Passando-se muitos dias, morreu a filha de Suã, que era esposa de Judá. E depois, consolado, Judá subiu aos tosqueadores das ovelhas, ele e Ira, seu amigo. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina, que é uma cidade, e foi tosquear as ovelhas. Então, Tamar tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez. Fazia tempo. O rapaz já tinha crescido. E ele não dava Selá para casar com Tamar. Ele não queria dar. Ele deixou Tamar viúva. Ela estava desprezada. Ela estava já ficando como uma mendiga na rua. Então, o que ela fez? Ela cobriu-se com véu, envolveu-se à entrada das fontes no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ele não foi lhe dado por esposo, né? E vendo-a ajudar, o que Tamar fez? Ela se disfarçou de prostituta, irmãos. E ela ficou na porta da cidade. Vendo Judá, teve por ela que era uma prostituta, porque tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me te possuir, porque não sabia que era sua nora. E ele disse: eu te enviarei. Ela disse: o que você vai me dar para que você me possua? Ele disse: eu te enviarei um cabrito. E ela disse-me: dar-me penhor até que o envie. Ou seja, ele falou: eu pago depois. Ele entendeu que era ela uma prostituta. Ela disse: então, deixa alguma coisa comigo, até que você me envie o pagamento. Então ele disse: que penhor eu te darei? Ela disse: o teu selo. O selo, irmãos, é o anel, o selo, o homem tinha como o cabeça da casa. Ele tinha o selo dele. O teu cordão, ele tinha um cordão, sabe? De autoridade. E o cajado que ele andava, todo homem tinha, era a autoridade do homem sobre a casa. E ele lhe deu. E possuiu ela e concebeu dele. Irmão, a Bíblia está falando que Judá
entendeu que Tamar era uma prostituta, e não era, se deitou com ela, ela engravidou dele, engravidou do próprio sogro. E ela se levantou e foi, e tirou o véu e se vestiu da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito para tomar o penhor da mão da mulher. Ou seja, ele enviou o cabrito, o pagamento, né? Para que ela devolvesse o cajado, o anel e o cordão. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, ele mandou por um amigo dele, onde está a prostituta que estava aqui no caminho? E disseram, aqui não tem prostituta nenhuma. E tornou a Judá e disse, não achei. Os homens do lugar disseram que não havia prostituta nenhuma ali. Então disse Judá, deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tem enviado este cabrito, mas você não achou ela. E aconteceu que 3 meses depois, ela já estava com a barriga, né, irmãos? Porque ela ficou grávida dele. Deram aviso a Judá dizendo, Tamar, a tua nora, adulterou. Ela estava viúva lá, mas ela estava prometida ao filho dele, quando ele ficasse maior. Vieram dizer para ele, olha, a sua nora adulterou, porque ela está grávida, já está com barriga. Então disse Judá, tirai-a fora para que ela seja apedrejada, porque era a lei. Não é? Ela estava esperando o rapaz, mas ela não podia se envolver com outra pessoa. Tirando ela fora, mandou dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te de que este selo e este cordão e este cajado. Então ele mandou ela para a praça para ser apedrejada. Quando ela estava na praça, Judá chegou para acusar ela, irmãos. Quando ele chegou, ela se levantou e disse para ele, eu estou grávida do homem de quem é este cordão, esse penhor, esse anel e esse cajado. E era dele, irmãos. E conheceu Judá que era seu. E conheceu que mais justa era ela do que ele. Porque, não a tendo dado a selar o filho que já tinha ficado grande, ele fez a coisa errada. Ela também fez, irmão, mas ele fez a coisa errada. E sucedeu que, dando à luz, ela deu à luz a gêmeos dele. Um se chamava Pérez, e esse Pérez é importante, porque ele vai na linhagem da tribo de Judá. E depois saiu o seu irmão, ela deu à luz a 2, a gêmeos, cujo fio, e chamaram eles Zerá. A história é essa, irmãos. Uma história que a Bíblia parou, e no capítulo 39 agora vai voltar a história de José, no Egito. Mas a Bíblia parou e fez questão de contar essa história. Estranha, irmãos, estranha. Mas é uma história que Deus conta na Bíblia. Porque você tem que saber a origem, tem que saber tudo. O que acontece para uma pessoa pecar, o que acontece que outra desagrada a Deus. Então nós vamos orar. E eu quero que você, neste domingo à tarde, escreva aqui embaixo. Senhor, eu quero te agradar cada dia mais. Escreva aqui embaixo. Senhor, eu quero te agradar cada dia mais. Eu e minha família, meus filhos. Que seus filhos, irmãos, agradem cada dia mais a Deus. Que a sua família agrade cada dia mais a Deus. Que você agrade cada dia mais ao Senhor. Para não se ver em volta deste rolo, você entendeu? De coisas que não fazem sentido, de um pecado cobrindo o outro, uma confusão cobrindo a outra. Judá, depois disso, voltou para a casa de Jacó. Vamos orar com Deus. Você que está aqui a primeira vez, se inscreva no canal, é gratuito. Nós estamos lendo a Bíblia todo dia. Ore junto comigo, se inscreva, aperte aqui, inscrever-se. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, quando a gente lê
essa história na Bíblia, a gente fica perplexo. Muitas vezes a gente fica pensando, por que Deus escreveu isso na Bíblia? Não precisava. Continuava escrevendo a história de José, mas não, Deus tem que parar a história de José, contar o início da história de Judá, que é um início conturbado, meu pai, um início com os filhos dele desobedecendo a Deus, com Tamar, né? Ao mesmo tempo que ela é judiada, ela também erra ao se disfarçar de prostituta. Meu Deus, cada coisa. Mas o Senhor é Deus, o Senhor faz questão de contar para mim e para tua filha que está aqui, teu filho. Nós somos teus filhos, merecemos saber de tudo. Então o Senhor conta na Bíblia, não esconde nada, nem de bom, nem de ruim que teus filhos fizeram. Nós estamos aqui para aprender com essas histórias, a te agradar, aprender com esses exemplos, do que agrada a Deus, do que não agrada, de estar sempre fazendo a coisa certa e se afastando do mal, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço neste domingo, abençoa tua filha e teu filho, abençoa, Pai, e guarda os filhos deles, guarda a família de todo o mal, no nome de Jesus. Pai, abençoa, consagra esse copo com água, e assim que a tua filha e o teu filho beber, sejam cheios do teu poder, da tua glória. Amém. Irmão, irmã, eu vou rapidinho lá, eu estou um pouquinho atrasado para fazer o culto na igreja, tá bom? Então eu vou correndo lá, 10 horas da noite eu estou aqui para orar com você e a gente continuar lendo a história de José, tá? Lembre-se sempre, a Bíblia fala, toda a Bíblia, toda a palavra é inspirada, é escrita por Deus, para nos corrigir, para nos servir de exemplo para a nossa vida. Deus te abençoe até as 10 da noite, tá bom? Um grande abraço, beijo grande no teu coração. Deus abençoe muito você, que você tenha a grandeza de Deus dentro de você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.